Pessoal, hoje nós estamos aqui conversando com a Cida. O nosso tema hoje é história de imigração, fé, comércio e memória familiar. Nós vamos falar um pouco sobre a dona Zefinha, o seu Pedrinho, o legado deles, o comércio, um pouco da fé, de tudo aquilo que a sua família trouxe para a querência, história e principalmente comércio. Vocês tiveram comércio um bom tempo ali na rua. Então, Cida, é um prazer receber você aqui, contar um pouco da história da sua família, trajetória. Então, nós vamos contar um pouquinho. Quero que você se apresente, o seu nome, falar um pouco da sua família, os seus irmãos, para a gente depois entrar nessa figura aqui, que recentemente recebeu o nome aqui do Museu Municipal, Dona Zefinha. Meu nome é Maria Aparecida Teixeira, eu sou filha de Pedro Teixeira de Carvalho, Josefa Bernadette Carvalho. É um prazer muito grande estar aqui para falar deles. São umas pessoas muito importantes na vida, não só na nossa família, como no município inteiro, todo mundo conhece muito, né? Então, meus pais tiveram 9 filhos. José Pedro, que hoje é falecido, Maria José da Silva, Maria Aparecida Teixeira, que sou eu, José Aparecido de Carvalho, que também já faleceu, Daniel Teixeira de Carvalho, Israel Teixeira de Carvalho, Maristela Aparecida de Carvalho e Marinalva Carvalho Sá. Tem os solteiros, tem os casados e tem os falecidos, né? Então é uma história de muito amor e muito sofrimento, muita batalha. Cida, então hoje nós vamos conversar um pouco sobre você, para comentar um pouco da trajetória da família de vocês, a dona Zefinha, o seu Pedrinho, como você acabou de comentar conosco, os seus irmãos. Para dar um pontapé inicial hoje no nosso bate-papo, hoje a gente vai falar um pouco do tema, como eu disse no início, essa história de imigração deles, né, o caminho que eles traçaram até querência, a questão da fé, e principalmente do comércio e da memória, que é familiar de todos vocês. E para começar assim, eu queria dizer o que você escutava da sua mãe, como é que foi a trajetória dessa saída do Nordeste deles até chegar em Querência, em que ano chegaram em Querência? Conta um pouco para nós essa história. Então, a história que eles contam é que vieram, né, de Pau de Arara, de Pernambuco, Caruaru de Bezerro, para São Expedito, lá no estado de São Paulo. Ela ainda tinha uns 12, 13 anos. E ele já era um pouco mais de idade. Né? Aí chegando lá em Santo Expedito, aí eles se reencontraram, porque se conheciam lá no Nordeste, né? Aí se reencontraram, começaram a namorar, casar. Aí muitas dificuldades lá em São Paulo, né? Daí eles resolveram vir falar dessa cidade que está nascendo aqui no Paraná. Lá em São Paulo também chegou essa mesma história, Sim. Que estava sendo desbravado um município chamado Querência do Norte, o seu pai e a sua mãe escutou e falou, vamos para Querência? Foi assim também? Exatamente. Tanto o pai como a mãe, também como vários parentes. Tinha bastante parente vieram junto, né? Então, junto com eles dois veio... No Pau de Arara. Veio o seu Cornelinho, veio o seu Isaías, que é meu tio, veio o João Ferreira, são todos, tudo parente, né? Eles vieram, foram os gravadores que chegaram. Então vieram de Pau de Arara. Pau de Arara. E lá ficaram sabendo de Querência do Norte. Isso. Que ano que foi isso, Cida? 1953, mais ou menos. 53. Uhum. Tá. Quando eles chegaram aqui, o que você se recorda da história que eles contavam para você? Como é que era no início? Esse chegar em Querência, chegou aqui, tinha o que na época quando eles chegaram? Bom, o que eles contam é que vieram com a cara e a coragem. E a Sim, arrumaram... Mais nada. Aí chegaram aqui, encontraram um fazendeiro, e eles foram para essa fazenda, ficaram lá trabalhando, por todos que chegavam, a maioria, tudo que chegavam ia todo para aquela fazenda. Trabalhavam lá. Você lembra o nome dessa fazenda? A fazenda, eu ouvi o pai e a mãe falar que era a fazenda do Hermes. Né, agora o nome da fazenda eles não falaram. Quando eles vieram, eles sentiram alguma diferença entre o Nordeste, Paraná, relataram alguma coisa nesse trajeto, alguma coisa assim que você se recorda, que comentou alguma coisa?
que estavam vindo justamente com a cara e coragem, como você acabou de comentar. Sim. Mas assim, quando chegaram no Paraná, chegou em Querência, o que, que eles sentiram? O que, que eles perceberam? Eles sentiram que ia dar uma mudada na vida deles, entendeu? Aí começaram a trabalhar nessa fazenda e foi bem complicado no começo, mas devagarzinho eles foram se... Esse pessoal que veio com eles ficou tudo nessa mesma fazenda? Tudo na mesma fazenda. Nessa mesma fazenda. Alguma história assim que eles contam engraçada da época? Alguma coisa que você lembra, que se recorda, engraçada? Alguma coisa que aconteceu, entendeu? Alguma coisa chegou a comentar com você que você lembre, no caso? Bom, Guto, assim, de engraçado eu não sei, mas o que ela falava, assim, que eu lembro muito que ela falava, era não tinha, comida era bem pouco, né? Então, naquele tempo, na ignorância deles, que eles não sabiam, eles caçavam passarinho, capivara, veado, o que eles achavam, né? Tudo nessa fazenda? Tudo nessa fazenda, né? Porque, assim, de comer era pouca coisa, mas tinha muito, naquele tempo tinha muito bicho, muita coisa, né? Então era o que sempre me marcava, que ela falava disso, que eles tinham um tio que ele falava, pode pôr água no fogo, põe água para ir fervendo, que eu vou ali e já volto com a carne para nós. E já lá dentro, pouco eu já chegar. Você tem alguma coisa que você lembra, alguma coisa engraçada, alguma coisa que ficou marcante quando você chegou em Querência? Que você lembra, assim, tipo, conforme você foi crescendo, os anos foram se passando, alguma coisa que lembre? Marcante? Que ficou para você? Não, marcante foi o amor, né, que eles tinham, a vontade de criar família, de melhorar de vida. Então isso, os meus pais sempre foram um exemplo, né, sobre isso. Quando eles chegaram, foi muita dificuldade também. Sim. Como todos os outros que relataram aqui, no início, quando chegou em Querência, a dificuldade era muito grande. Muito grande, muito grande. Quando o seu pai chegou, a primeira coisa que ele fez o quê? Ele foi direto nessa fazenda e já começou a trabalhar com o quê? A sua mãe em qual função? Ele em qual função? Já tinha alguma coisa ou chegou e falou, olha, eu quero trabalhar em algum lugar. O que tem para mim? Eles eram daquele tipo assim, né? O serviço que tivesse, eles faziam, seriam que fazer. Então, quando eles chegavam, parece que já tinha uma pessoa esperando, que estava começando a desbravar, né? Uhum. Fundar a cidade. Então, o que acontece? Eles viam e era para derrubada de mata, essas coisas assim. E a mãe logo no começo, como ela não tinha criança ainda, ela ajudava no serviço, assim. Acho que tinha uma roça também, tinha uma roça, e ela ficava ali, que ele plantava abobrinha, plantava essas coisas para a sobrevivência deles, né? Sim. E daí depois devagarzinho foi mudando, foi aumentando as coisas, né? Foi melhorando um pouquinho, bem pouco, mas foi melhorando. Entendeu? Cida, você estava comentando da fazenda. Hoje, aqui em Querência, essa fazenda está localizada onde? Próxima aonde? Essa fazenda é naquela estrada do cemitério. Passa à frente do cemitério e lá embaixo, que antigamente era do Hermes, né? Quando chegou, foi nesse local. Foi nesse local que eles foram para lá. Chegaram lá, ali no pau de arara e já... Exatamente. E foi ali que nasceu meu primeiro irmão. Nessa fazenda? Como que é o nome dele? José Pedro de Carvalho. José Pedro nasceu lá. Foi o primeiro que nasceu. Foi em 57 daí, né? Já em 57. Foi em 57. E esse meu irmão já faleceu. Cida, você comentou da questão da fazenda, seu pai trabalhou um tempo lá junto com a sua mãe e o seu primeiro irmão nasceu nessa fazenda. Uhum. Depois dessa fazenda, vocês foram para onde? Continuaram residindo nessa fazenda ou teve outros locais dentro do município? Não, no caso era eles ainda, né? Eles saíram da fazenda do Hermes, foram lá para a fazenda Água da Prata, trabalharam um bom tempo lá, depois saíram. A última fazenda que eles trabalharam foi na fazenda do seu Mauro Gelli. Mauro Gelli. Da fazenda essa próxima ao cemitério até a Água da Prata, nasceu mais algum irmão? Nasceu a Maria. A Maria. José. Maria José nasceu já nessa fazenda Água da Prata. Exatamente. Depois da Água da Prata, mais algum local que vocês trabalharam? Sim, lá no Mauro Gelli, né? Foi pro Mauro Gelli, onde eu nasci. Aí você nasceu no Mauro Gelli. No Mauro Gelli. Uhum. Mais algum irmão nasceu no Mauro Gelli? Ali na fazenda do Mauro Gelli? Já Aparecido também. Nasceu também nessa fazenda. Uhum. Você se recorda, você nasceu nessa fazenda também? Chegou a nascer nessa fazenda? Sim. A tua mãe conta alguma história da parteira da época? Nesse movimento, porque na época não tinha hospital, foi em 50, não. Como é que aconteceu isso? Qual que era a dificuldade? Ela chegou a relatar alguma coisa dessa dificuldade? Olha, essa parteira, por incrível que pareça,
né? Não tinha hospital naquele tempo, né? Então essa parteira, o nome dela era Durvalina. Durvalina Pois. E o marido dela era Rafael. Por coincidência, são meus padrinhos. Já falecidos também, né? Mas foi ela que, desde o primeiro, de todos nós, foi ela que pegou. Foi ela que, a palavra pegou, né? Hoje é diferente, mas naquele tempo era aquela parteira. Então era uma pessoa muito querida, chegava e ficava atendendo ali, conversando e tudo, até chegar. Nunca foi preciso de. E também não tinha nem como ir para médico, né? Porque Aham. naquele tempo não tinha, mas era. Quando ela não dava conta, ela logo chegava e falava. Aí tinha que correr atrás de outras coisas, mas do contrário, era com ela mesmo. Dessa fazenda, do seu Mauro, né, que você Mauro comentou, Gélio. teve mais alguma que vocês moraram aqui dentro do município? Não, daí nós Aí viemos para a foi a cidade. última, Uhum, aí uhum, sim se abriu o comércio dentro de Querência. isso. Seu pai falou, não, agora eu não vou, eu quero abrir uma coisa minha, e eu vou tocar, e eu vou trabalhar para mim, junto com os meus filhos. Foi essa a ideia que ele teve na época? Sim, foi assim. Ele abriu o comércio, só que a mãe tomava conta do comércio e ele continuava nas fazendas trabalhando. Entendeu? Ele O que continuou. vendia na época no comércio? No começo era um barzinho. Era um barzinho. Barzinho, Aham. sanduíche, coxinha, que ela fazia umas coxinhas deliciosas de mandioca, e espetinho, uma pinguinha, um cafezinho, né? Era aquela coisa assim. Você estava contando para mim um dia, Cida, dessa foto aqui, ó. Uhum. Que representa? O que acontecia lá nesse comércio do seu pai e da sua mãe? Nesse comércio aí, de vez em quando apareciam uns pessoal do Nordeste, que são chamados de repentistas. Repentista. Repentistas, né? Ele chegava e começava a fazer aqueles repente, né? E começavam as pessoas a chegar. Repente é um gesto que a pessoa faz na hora, né? Não é nada, tudo tirado da hora da cabeça deles, eles são muito bons nisso, né? E era o orgulho do meu pai. Como que meu pai gostava disso? Meu Deus do céu. E era muito bom. Isso aí foi lá no barzinho, muitos bares que ele Esse teve. pessoal que vinha do Nordeste, como é que, por curiosidade, assim, como que descobriu? Alguém já tinha comentado com eles também lá no Nordeste que tinha querência, será? Acredito que sim, né? Aí eles vinham, Vinham. Eles passavam de cidade em cidade, né? Então tinha daí um paradeiro, chegava em cidade, chegava. E, tipo, era uma atração do comércio. Exatamente. Era isso. Exatamente. Que eu tô vendo ali pela foto, tem várias pessoas, né? Sim, Você sim. tá aí nessa foto, Cida? Não, Não? tô não. Teu pai tá por aí? Não, né? Não. Então o Daniel já O Daniel Israel. Uhum. Essa foto para você representa o quê? De memória afetiva? Tem essa foto com muito carinho, porque era uma das coisas que o pai gostava muito de ouvir esses repentistas, né? Então, Gostava da casa a cheia, casa cheia, a casa cheia. movimentada. Bastante movimento, isso mesmo. Uhum. Você contou para mim que a coxinha da sua mãe era muito boa. E como? As pessoas hoje ainda perguntam para você da receita dessa coxinha? Perguntam da receita e a maioria que conversa comigo fala assim, Cida, que saudade. Um fala que tem saudade da coxinha, o outro é saudade do sanduíche, a Vera do açougue disse que gostava muito da carne moída dela e assim por diante. Sempre alguém está falando alguma coisa deles. Tanto dela como do pai. Também, meu pai também cozinhava muito bem. Muito bem. As comidas do meu pai, Ave Maria. Que dia de pau, eu quero comer de novo. Pensa numa pessoa que fazia uma carne que só por Deus. Ô Cida, referente ao comércio, tem alguma memória afetiva que você lembre do seu pai, da sua mãe? Porque assim, o comércio deles era uma referência também em Querência, né? Tanto da questão de, como a gente viu anteriormente aqui, lotado, o pessoal vinha, tinha. O que você lembra de alguma coisa que te recorda o seu pai e a sua mãe que te marca até hoje? Olha, o que me marca muito, porque no comércio eles começaram primeiro com o barzinho, né? Aí depois tiveram uma frutaria, depois tiveram, venderam até caixão. Trabalharam uma vez, alugaram a casa lá, as portas, e aí a mãe era um pessoal do castelo. E deixava os caixão lá, eles vendiam o caixão. Depois foram com açougue, aí para um bar, e por último daí foi a sorveteria. Nessa sorveteria, era tipo uma sorveteria e também servia refeições. Foi quando chegaram os sem terra em Querência. E aquele bar, me recordo muito que o pessoal ia para lá, tanto fazia chegarem com dinheiro ou sem dinheiro. E ali a mãe e o pai recebiam todos eles e não saía de lá sem comer, né? Não saía de lá sem comer de jeito nenhum, porque era o ponto de referência de todo mundo que vinha
Era bom, no bairro da Dona Zefinha. Quisesse encontrar alguém, quisesse encontrar alguém, fosse no bairro Era da o Dona ponto Zefinha. de encontro. Ponto de encontro do pessoal, isso O mesmo. pessoal que estou no bar da Dona Zefinha. Exatamente. Era sempre bar da Dona Zefinha, bar do Seu Pedrinho, esse Isso. que era como uma referência na época. Tanto que eles chamavam, apelidaram a mãe como mãe dos pobres, né? Porque chegavam lá, era roupa, era calçado, que ela tinha dinheiro, se precisasse emprestar dela, tendo ela emprestava, se não pudesse pagar ela para ela, tudo normal, normal. Eu lembro da Dona Zefinha, a gente entra na parte assim, ela era muito devota, né, e tem muita fé. Essa parte de legado dela, de fé, de determinação, do seu pai, dela, o que você recorda, o que você tem para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Então, minha mãe e meu pai, né, principalmente minha mãe, era muito, muito religiosa. A santa de devoção dela era Santa Nossa Senhora Aparecida, mas ela, e Santo Expedito, gostava muito, muito, muito de Santo Expedito também, né? Então, tudo para ela era a igreja, né? A fé dela era inabalável, né? Tanto que com uma irmã minha ficou doente e meu irmão falou assim, vamos levar para o hospital. Ela falou, não, vamos levar para batizar. Levou primeiro para batizar, para depois levar para o hospital. Graças a Deus, minha irmã sarou, então a fé dela estava em primeiro lugar. Ô Cida, assim, em algumas fotos que você trouxe para nós, uma delas é uma festa no cemitério. Você tinha um parente que morava lá, né, nesse local, e assim, pegando um pouco dessa questão dessa foto, porque assim, hoje, nos dias de hoje, nem a gente estava comentando aqui nos bastidores, não é normal, entendeu? Não é normal. Mas naquela época, né, você tinha parentes que moravam ali dentro do cemitério, ali, tinha uma casa, residiam nesse local. Que você vê hoje, essa foto assim? O que recorda você? Então, ontem eu estava no cemitério, eu estava lá olhando, e ali no cemitério, o coveiro, meu avô. Né? E ele gostava muito de festa, muito, tudo para ele era festa, era soltar fogos, tanto que no E dia todas as festas eram era lá. lá no cemitério, festa, fogueira de Santo Antônio, São João, São Pedro, tudo era na casa dele. Enchia de gente, aquela vizinhança toda ia para lá. Então, meu Deus do céu, o cemitério era a nossa casa, ficava mais no cemitério na casa dos meus avós do que em casa. E nesse Você, tempo não tinha água, não tinha luz, era tudo água puxada no poço, era lamparina. você E pode dizer assim que a boa parte da sua infância então foi no cemitério. no cemitério, E muito. como era brincar entre os túmulos? Vai brincar de esconde-esconde. Não, porque hoje a gente acha totalmente diferente dessa época, Uhum. mas como que era para você passar a sua infância brincando entre os túmulos? Era normal de tudo. Tem Normal, gente que hoje em dia fala assim, mas você já brincou lá dentro, comia lá dentro, bebia água de lá? Eu falei, por quê? Normal. 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 Inclusive tem uma história que era um poço que tinha lá, né? Naquele tempo não tinha água encanada. Aí caiu um balde. Quebrou a corda e caiu o balde. Meu avô pegou e falou, vou buscar o balde. Eu vou tirar aquele balde. Dentro do Dentro do poço. poço. Para que ele sentou, a corda quebrou e ele caiu. 23 metros. Ficou todo mundo desesperado. Aí ele pegou e falou assim, diz ele quando ele chegou lá embaixo, ele pegou claro, tomou uns 3 goles de água, falou, pode descer a corda. Meu tio falou assim, não, não, vou chamar um pouco. Não, pode descer a corda. Voltou, se amarrou e chegou, voltou e trouxe o balde. Você tinha quantos anos nessa época? Você Eu lembra? tinha 10 anos mais ou menos. 10 Uhum. anos. E para E vocês foi um susto. Ave Maria, ele quebrou o pé, tanto que ele ficou com defeito, ele ficou puxando essa perna, da bacia dele, assim, pô, tiraram uns 2 litros de sangue pisado, que bateu lá embaixo, tinha um tubo. Ele bateu as costas naquele tubo. Foi um verdadeiro milagre aquilo ali. Um verdadeiro milagre. Mas é uma coisa que eu nunca tive na minha cabeça, que coisas que realmente aconteceram. Então, assim, a água, naquela época tinha manga Manga, mandioca, inhame. e comia normal. Normal, normal, Os normal. coleguinhas de sala de aula falavam alguma coisa? Não Não, dizia nada. não. Não comentava nada. Não. Pra mim mesmo, não. Pra mim. Nunca comentaram. Não, não, não. Mas já tem uma prima, e daí já era mais recente, né? Daí sim, ela morou, daí meus pais. Como eu vou ficar na casa dos meus pais também, aí depois essa minha prima nasceu e aí começaram a cuidar dela. Da filha do coveiro, de lavagenta, que ela ia. Lavagenta, era esse o nome que ela falou esses dias nós conversando. Que eles buscavam lavagem, eles criavam até porcos lá dentro. Porco, galinha, tudo eles criavam lá dentro. Tinha animal também, cavalo.
Tudo era criado ali, amarrado por lá de fora os animais, mas Ô, então daí Cida, esse local, o cemitério hoje, que você brincou boa parte da sua vida dentro daquele local, o que, que simbolizava para você? Para você, para sua família? ele era ponto de encontro, né, dos primos, dos tios, tudo. Era uma Era um coisa, momento de um momento de confraternização. confraternização da família. Muito bom aquele lugar. Pela foto a gente vê. Uhum. Você está nessa foto aqui, Cida? É. Uhum. Tem mais alguém aqui? Você... Família era grande, hein? Família enorme e bastante vizinhos aí também, né? Porque como você comentou, né? A maioria do pessoal já tinha festa São João, tinha fogueira, tinha. Então o pessoal ia para fazer a Ia para festa. fazer a festa. E meu avô era O seu festeiro. avô gostava. Meu avô era festeiro. Porque a minha avó não gostava, ele gostava. Puxa, Maria, para ele era, tudo era festa. Tanto Tudo que, terminava em festa. tanto que no dia que ele pediu, fez a minha tia prometer. O dia que ele falecesse, era para soltar fogos. E a minha E tia, aconteceu isso. e a minha tia chorando, soltava fogos. As lágrimas caindo e ela soltando fogos. Foi o pedido que ele fez. E fez esse pedido também para o Chico Verdureiro. O padre, se a minha família não fazer, me promete que vai fazer isso. Vai soltar E fogos. aí Descendo fizeram. no caixão e ele soltando fogos. A promessa que ele fez, o pedido dele. Ô Cida, tem alguma frase da sua mãe que você carrega com você até hoje, que recorda alguma coisa que você vai fazer, algum objeto, alguma coisa que você, lá no fundo, você lembre da sua mãe? O que, que você tem para compartilhar conosco? Então, a minha mãe é uma pessoa que ela era muito inteligente, muito inteligente. E ela fazia uma coisa que aqui em Querência eu não vi outra pessoa fazer. Ela fazia umas coroas de papel. Então, essa coroa, que eu saiba, era só ela que fazia. Entendeu? E eu me arrependo muito hoje de não ter feito, de ter aprendido. Ela ficava um mês antes, ela começava a fazer aquela coroa. Ia fazer, comprava um papel lá na Elza, e era tudo manual. Sabe? Tudo manual. Tudo manual, E o cicata de pessoal madeira. procurava. Procurava, tinha aqueles fregueses que vinha, encomendava 4, 5 Uma coroa coroas. daquela demorava muito tempo, Cida? Olha, se pegasse para fazer mesmo, uns 2 dias estava pronto, sabe? Mas ela ficava, deixava mais na hora da novela, alguma coisa, ela escutando a novela e fazendo, né? Porque durante o dia ela cuidava lá do bar, Do as coisas, comércio. tudo, do comércio dela, né? Então era mais à noite, assim, que ela ia escutando, escutando a televisão e fazendo, né? Mas muitas e muitas pessoas sabem dessa história da Das coroa que ela coroas. fazia. Era muito, E do seu pai, meu do seu pai, Pedrinho? seu Pedrinho, meu Deus. Você me contou a história, a gente no início aqui mostrou uma foto dele na formatura. Uhum. Eu achei bem interessante, se você quiser compartilhar conosco. Sim, meu pai, ele não estudou quando era criança, porque naquele tempo não tinha condições, né? Os pais falavam que criança, filho tinha que trabalhar, não estudar. Estudar era para rico, essas coisas assim. Mas ele sempre teve vontade de aprender. Aí quando teve chance, aí ele começou a fazer o mestrado. Então aí ele, Que ano que foi? Você lembra, se você recorda? Do ano? não lembro não. Não Pra lembro, falar a verdade, eu não não lembro não, lembro. tá? Mas Mas foi depois de muito tempo. depois de muito tempo, bicho, eu já Já tinha o tinha, deixa eu ver, comércio. eu casei em 77. Eu casei em 77. Fiquei 10. Ixi. Então, já tinha o Já tinha o comércio, comércio. já tinha acabado com a sorveteria, e tinha só o bar e servia refeições. Entendeu? Mas ele Uhum. estudava, vixe Maria, ele tinha um amor naqueles estudos que vocês nem E imaginam. ele se formou. Se Chegou a se formou, chegou a formar. se formar, sim. E o prazer dele era escrever carta pro meu primo e pro meu irmão em São Paulo. Ele escrevia as cartas dele, mas a coisa mais linda. Meu irmão, então, se emocionava de ler as cartas dele, porque sabia que ele Escrevia, não sabia. mandava para ele e seu irmão retornava as cartas? Retornava, Retornava. Vixe Maria, dava maior, ele era quem mais apoiava ele, dava maior Sim. apoio para ele estudar, entendeu? E muitas pessoas também, a mãe, nós todos ajudamos. Uma prima minha, Andréia, que de Maurílio também, ela era professora já nesse tempo. Ela também deu muito apoio para ele. Foi um sonho dele que ele se realizou, muito tempo depois, mas realizou. O Cida estava falando para nós a questão da formatura do seu pai. Conta um pouquinho dessa história que você acabou de falar para nós. Então, essa história aí, meu Deus do céu, como que. Eu não sei essa foto.
Ele ficava de 3 a 4 horas todo santo dia, sentado ali, escrevendo, escrevia o nome dele, depois escrevia o nome de cada filho, o nome que ele lembrasse, assim, ele ia escrevendo. Treinando, 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 né? Então era muito, muito, meu Deus do céu. Aí depois, quando ele terminava, que enchia uma folha, ele mostrava para mim. Daí, filha, olha aqui para mim, tá bonito? Tá bom? Ai, meu Deus do céu, como que era bom ver ele estudando. Isso foi uns 2, 3 anos que ele fazia isso todo santo dia. Sábado, domingo, Todo. todo santo dia ele fazia. E além disso, escrevia as cartas. O seu irmão. Escrevia carta para São Paulo, para o meu irmão, para o primo dele, que também, por acaso, também chama Pedro Teixeira de Carvalho. E, ixi, era o maior prazer dele. Inclusive, com aquele negócio de repentista, lembra? Ele descobriu na televisão um canal que tinha repentista. E o apresentador era o Geraldo Amancio. E ele escreveu uma carta para o Geraldo Amancio. E daí, um dia, na televisão, o Geraldo Amancio respondeu a carta dele. E naquele dia ele chorou como uma criança. Foi muito bonito, sabe? Na verdade, é uma história de superação. História de Se superação. formou. Uhum. Né? Então, ele contando, veio escrever essa carta para o Geraldo Amancio falando que ele veio de Caruaru, veio para São Paulo, de São Paulo para Querência, e ele era um fã número 1 do Geraldo Amancio, né? Então, o Geraldo Amancio mandou camiseta para ele, da televisão lá onde ele trabalhava, mandou livros que ele escrevia. Esse Geraldo Amancio é vivo ainda, de vez em quando eu assim. Em televisão. O trabalho dele. Então, Cida, nós estamos aqui com a foto da dona Zefinha. Né? A dona Zefinha sempre gostava muito de participar da terceira idade. Momento de muita superação. Eu tenho certeza que está passando aí fragmentos da história de sua, quando criança, lá no cemitério, com seus pais também lá nas fazendas que você comentou conosco. Vendo essa foto hoje, o que você se recorda de mais gratificante, de mais importante que você lembre da sua mãe? Era a alegria dela em participar. Como que ela gostava de participar. Era ela, a dona Marisha, seu Adolfo Spento, a dona Lourdes. Eles que fazia parte da diretoria, entendeu? Então, isso para ela, toda terça-feira, se não me engano, era toda terça-feira. Eles iam para lá, ela é a primeira que ia, a última que voltava. Porque fazer tudo aquilo ali para ela, desfilar. Aliás, a minha mãe era muito festeira. Ela gostava muito, ao contrário do meu pai. Meu pai parado, caseiro. E ela já era festeira. Festeira e saía, soubesse que tinha um bingo. Tem um bingo ela ali. Ia. Ela gostava do bingo. Mãe, mas ela só tem um, não interessa, eu vou lá, não quero nem saber, eu quero ir, o negócio dela era participar. E você acompanhava? Não, ela ia. Não. Ela ia. Ela ia, bicho. Ela ia. E ela ficava brava porque ninguém queria acompanhar ela com essas coisas, sabe? Mas ela gostava muito do bingo. Meu Deus do céu, no bar de Tonha ali, quanto que ela veio no Sérgio. O negócio, tinha um bingo dia de domingo, ela corria pra lá. Ela ia no bingo e vocês ficavam em casa. Ficava em casa. O Cida, em 2023, né, recentemente, foi criado o Museu Municipal, final de 2023, Dona Zefinha e seu Pedrinho, no Terminal Rodoviário Emerlino Borsam. A história da Dona Zefinha, hoje, do seu Pedrinho, ela faz parte da história de Querência dos 70 anos, por isso que a gente está batendo esse papo. Esse museu para você hoje, a gente já conversou nos bastidores, que representa para você toda essa trajetória, tudo que você contou para nós aqui hoje? Então, representa, né, que é um reconhecimento, né, pelo tanto que eles fizeram, que eles ajudavam, eles vieram lá de baixo, nunca tiveram orgulho, nunca tiveram nada, eram aquelas pessoas honestas, trabalhadeiras, e que ficavam... O que eles podiam fazer para ajudar os outros, eles faziam. Eles não tinham esse negócio de é meu, é nosso. Nós tinha em casa, não era meu, era nosso. Eles dividiam com todo mundo, então era assim o jeito deles, né? Então eu acho que é uma justa homenagem, que eles devem estar felizes onde eles estão. O que Querência do Norte hoje representa para você? Para você, Cida. O que representa Querência hoje para você? Você faz parte também da história junto com todo esse pessoal que a gente vai fazer essas gravações. Mas para você, o que representa Querência? A Querência para mim é tudo. Eu não me vejo em outro lugar. Eu amo minha cidade, eu brigo por causa da minha cidade. Tem gente que vem de São Paulo e fala assim, mas não sei o que vocês vieram fazer morar num lugar desse. Eu falo assim, vem falar mal da cidade, então não conta comigo, porque é aqui que eu estou, aqui que eu nasci, aqui que eu quero ser enterrado com meus pais, e meu filho também. A sua mãe deixou algum legado para você? Sua mãe, seu pai? Algum legado que você segue até hoje, tem orgulho, entendeu?
que ela deixou para você? A maior coisa que né, é ser honesto e a gente não vive de passar a perna nos outros, né? Ser desonesto. A gente tem que ser honesto, trabalhador e pessoas de confiança, né? Muita, muita confiança. Então era o que ele sempre pediu para nós. Nunca mexer no que era dos outros. E, Cida, hoje muitas pessoas estão nos assistindo, jovens, adultos. O que você poderia deixar para as futuras gerações? As pessoas que estão assistindo, isso vai ficar gravado na memória. O que você poderia deixar? O que você dá de sugestão com toda essa bagagem, esse trajeto que você tem junto com seus pais, seus irmãos? O que você falaria hoje para um jovem? O que você poderia passar para ele? então, eu poderia falar com o jovem que as coisas estão muito complicadas, né? Só que hoje em dia está bem melhor do que antes, assim, né? Então, o que eu queria fazer? Obedecer pai e mãe. Pai e mãe sempre falam só quer o bem do filho, né? Então, que o filho deveria escutar, porque quem não escuta pai e mãe acaba aprendendo coisas erradas. E está tão difícil hoje em dia. Então, era o que meus pais sempre falavam, ser honesto, direito, escutar. A gente escutava eles. Porque hoje em dia, o filho não escuta mais os pais. O pai está falando, eles estão fazendo macaquice por trás, fazendo karatê, tirando sarro, né? E já antigamente não, os pais falavam Um respeito. só de olhar para a gente, né? A gente já sabia que o negócio ali não estava bom, né? E hoje em dia os filhos não têm mais isso. Infelizmente os jovens não têm mais isso. Sim. É uma coisa bem complicada hoje em dia. A gente vê e não pode fazer nada, né? Porque Cida, nas nossas considerações finais, você tem alguma coisa que você quer colocar, você quer dizer, que você quer transmitir para as pessoas, alguma coisa que você queira comentar, que nós não comentamos, você quer dizer alguma coisa? Então, eu queria dizer e agradecer para vocês terem me chamado, fazer essa homenagem para meus pais, né? E também dizer assim que siga em frente. Cida, na nossa mensagem final, você quer comentar alguma coisa, dizer alguma coisa, o que nós conversamos nesse decorrer de hoje, uma coisa que nós esquecemos, que você queira complementar, dizer, tem alguma coisa que você queira nos dizer? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu sou muito feliz de ter a família que eu tenho, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela família que eu tenho, pelos pais maravilhosos que eu tive, que eu continuo tendo até hoje, né? Apesar que eles não estarem mais aqui presentes, mas eu sinto eles sempre do meu lado, me protegendo, me iluminando. E quero dar os parabéns para a nossa cidade, né? Nossa cidade, 70 anos, quer dizer, eu tenho 64. Então, nasci aqui, eu fico até o fim, em nome de Jesus. Posso sair para passear, mas para morar mesmo, é minha querência mesmo. Querência que você vai ficar. Querência mata. Já até meu lugarzinho no cemitério já está separado. Junto do meu filho, mas está separado lá. Então, vamos brindar 70 anos, então, Cida, para a gente encerrar. Tem mais alguma coisa que você quer comentar? Dizer para todo o pessoal? Esse momento aí que a gente está findando aí. Falar que todo mundo, né, a gente tem que ter orgulho da nossa cidade. Porque quando meus pais chegaram aqui não existia nada. E hoje está essa cidade linda e maravilhosa que está tendo. Cada dia a gente vê alguma coisa diferente nessa cidade. Então, só agradecer mesmo. Agradecer muito, muito orgulho que eu estou tendo nessa cidade. Depois de muito tempo, ela hoje está tendo um novo rumo, uma nova história. Nova história para nossa cidade. Então vamos brindar os 70 anos? Vamos. Então, parabéns, querência. E pessoal, obrigado e até as próximas, né, Cida? É isso aí, gente. Pessoal, parabéns, querência. Muitos anos e muitos anos, cada vez melhor. Em nome de Jesus. Obrigado, pessoal.